Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Venâncio Aires recebe a 17ª Festa Nacional do Chimarrão, que recomeçou ontem e segue até o próximo domingo. A programação apresenta reuniões e encontros de produtores, atrações gastronômicas e competições esportivas, além de shows. Nos primeiros dias, entre 1º e 4 de maio, foram arrecadados 1.500 quilos de alimentos. Em 2024, o mercado de fertilizantes especiais viveu um momento de expansão, crescendo 18,9% em relação ao ano anterior. O faturamento atingiu a marca de 26,9 bilhões de reais, de acordo com o relatório da Associação Brasileira de Tecnologia em Nutrição Vegetal, a Absolo. Vamos compreender melhor esse momento e as projeções para o futuro, conversando com o presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, Clorialdo Roberto Levreiro. Tudo bem, Levreiro? Tudo bem, Thaís, e você? Um bom resultado aí para os fertilizantes especiais. Queria falar um pouquinho aí sobre esse número, o que ele representa para o agro brasileiro? Então, Thaís, eu acho que esses números mostram que o nosso agro ele é valente, né? A gente teve aí um 2024 com grandes desafios, muitas incertezas postergaram um pouco a decisão do agricultor na hora de adquirir os insumos necessários para seu plantio, sua manutenção, sua condução das lavouras, mas aí nos 4 últimos meses do ano houve uma boa recuperação e o nosso setor, graças a Deus, as empresas estavam bem preparadas, bem organizadas para poder atender no tempo adequado à necessidade do agricultor, porque a questão logística também é um fator preponderante para a gente poder atender a necessidade e demanda numa janela curta de tempo, né? Bom, para a gente explicar para quem está nos assistindo, a gente está aqui numa TV aberta também, o que são os fertilizantes especiais, né? Por que eles tiveram esse crescimento em relação às outras categorias de fertilizantes? Thaís, a agricultura brasileira é uma agricultura de clima tropical, então ela tem as suas particularidades um pouco diferente do que a gente encontra nos países de clima temperados. O que acontece? Para atender as demandas e as adversidades, seja de solo ou de clima, que a gente enfrenta aqui no Brasil, foi necessário que essa indústria desenvolvesse uma linha de insumos adequada para essas necessidades, ou seja, reduzindo perdas, melhorando ganhos de eficiência, né? Reaproveitando produtos que se fossem de forma mais sustentáveis, agregando e reaproveitando insumos gerados da própria agroindústria, né? Então, os insumos hoje dos fertilizantes especiais que a Absolo representa são 9 segmentos diferentes, que a gente tem desde um substrato, um remineralizador, um fertilizante mineral, nós vamos para o orgânico, para o organomineral, os biofertilizantes, os biológicos e os adjuvantes. Então, ou seja, é um leque bastante amplo de insumos hoje, uma tecnologia bastante avançada. E pode dizer que a gente tem uma tecnologia muito mais avançada que talvez até muitos países aí fora com relação para a agricultura tropical. E esses insumos dão o quê? Eles dão condição de que o fertilizante ou nutrição, seja o produto aplicado para essa cultura, nessa agricultura, consiga aproveitar ao máximo o que ele fornece. E com isso, o que ele faz de encontro? Ele faz com que essa planta consiga desempenhar o máximo do seu potencial genético, ou seja, convertendo isso tudo em produção, um produto mais sadio, um produto mais rico, e uma agricultura mais sustentável, porque a gente otimiza melhor os usos dos recursos. Porque o fertilizante ele depende também da absorção da planta, não adianta descarregar lá um monte e a planta não absorver. O fertilizante especial garante que vai tudo para a boquinha da planta ali. Eu brinco que os nossos insumos são como se fosse uma geladeira na nossa casa, onde ele recebe tudo que a gente compra e conforme a nossa necessidade, ela vai nos dando a oportunidade de aproveitá-lo de uma forma mais adequada, sem ter muitas perdas. E esses insumos fazem exatamente isso para a planta. Eles fazem uma proteção dos nutrientes aplicados, criam ambientes adequados, reduzem muitas vezes até um estresse, que a planta hoje a gente está passando por vários períodos de estresse abiótico, estresse por variações climáticas, né, perdão.
E eles vêm com essa função já para poder amenizar esse efeito, esse estresse causado na planta e proteger aquilo que nós, na verdade, estamos dando para ela como nutriente fundamental para a subsistência e produtividade dela. Você falou aí das questões climáticas, né? A gente teve no Rio Grande do Sul, está completando um ano aí dessa grande tragédia que o Rio Grande do Sul viveu, e o que mais se falava naquela época, logo já no início das chuvas, é que a produção gaúcha, o agricultor gaúcho estava perdendo grande parte do seu solo fértil com as enxurradas, né? Que carregaram toda a parte fértil do solo. Como é que você vê o papel do fertilizante especial nessa reconstrução, especialmente falando aqui para o produtor gaúcho? É fundamental, porque se numa condição mais adequada a gente já normalmente tem perdas, né? Seja por fixação, por lixiviação, ou seja por fatores climáticos, quando a planta não consegue desenvolver adequadamente, você imagina numa realidade que passou aí a região sul, né? Então, é mais fundamental ainda você trabalhar com insumos que, ao mesmo tempo, eles vão levar um nutriente de uma forma mais protegida, mas também nós temos insumos de matrizes orgânicas que vão ajudar na recomposição desse solo, na melhoria da biota, levar a parte de micro-organismo novamente, trazer vida, porque o solo é vivo, né? O solo é vivo, né? E dar uma condição mais adequada. E o que feito via folha ou por outros modos de aplicação, também vão numa condição mais adequada para deficiência, para a dificuldade que essa planta com certeza vai estar enfrentando aí, que vai ser muito maior do que em uma outra região com um solo mais já agricultável, vamos assim, sem ter sofrido por todo esse estresse que passou aí. Sim. Bom, você falou aí sobre as formas de aplicação, né? Essa semana foi lançado o Anuário da Absolo, que traz justamente a realidade. Esses números que a gente falou aí na abertura tem como fonte o Anuário da Absolo, que foi lançado essa semana. E falando sobre formas de aplicação, né? Como é que você diria que foi a divisão aí nesse ano de 2024 e o que teve a ver com cada escolha, né, do produtor sobre essa forma de aplicação? Então, é bastante diversificado, né? A gente observou que os modos de aplicação via folha e via solo mantiveram um bom desenvolvimento ainda, mas, por exemplo, se a gente pegar tratamento via semente, também cresceu bastante, consideravelmente bem, até comparado aos anos anteriores. O que demanda o que puxa essa variação de percentuais de crescimento por modo de aplicação? É situação de mercado, né? Então a gente passou, além de toda essa dificuldade climática que a gente enfrentou, a gente também tem as nossas dificuldades ou as adversidades, que são as questões geopolíticas, políticas, econômicas que a gente vem passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como que isso impacta na tomada de decisão do agricultor, né? E cada um, dentro da sua realidade, ele vai optar por um modo de aplicação, de operação, que se encaixe melhor dentro do custo operacional dele. Então, muitos provavelmente vão investir mais num tratamento de semente, num produto de posicionamento mais via folha, o outro tirou o pé, não vou mexer tanto na reestruturação de solo, não vou usar tanta matriz orgânica agora para esse ano, mas no próximo ano eu invisto um pouco mais. É só como um exemplo. E é o que deu essa variação, porque nós temos segmentos aí que cresceram 30%, outros cresceram 7%, outros cresceram 12%, outros cresceram 20%. Mas o que ficou para nós bastante claro foi essa ajuste operacional. O agricultor brasileiro, cada ano que passa, está mais profissional. Ele está conhecendo melhor essas tecnologias que a gente entrega. Ele está aprendendo a usá-la de uma forma mais eficiente, ou seja, praticando uma agricultura inteligente. E isso dá o quê? Condição dele manter uma boa produtividade, uma forma econômica, uma produção mais sustentável, de certa forma. Bom, e as culturas, né, Levreiro, como é que você identifica aí que foi o comportamento das culturas? Você falou aí que cada vez mais o produtor está mais ligado aí nas necessidades, mais profissional, né? Como é que estão a divisão desse crescimento aí entre as culturas? O que você destacaria? A soja ainda lidera, né, em termos de volume, mas a gente tem um bom desenvolvimento no milho, do café também. Mas uma coisa que vem chamando muita atenção nos últimos 2 anos é a cana. A cana é um segmento que vem crescendo bastante forte. Era uma cultura que não tinha muito o hábito de investir nessas tecnologias mais
mais modernas, mas eles estão vendo que a demanda, o custo-benefício entre o investimento e o retorno em termos de produtividade, tendo que ter menos áreas, ganhos de anos aí, de um corte a mais para o soqueiro, tem trazido bons resultados, isso está aumentando bastante. E para o segmento de HF, ou seja, de frutas também, esse ano foi um setor que investiu bastante. Então, as 4 principais seriam, assim, nós seguimos com soja, milho, café, cana e frutas. E a cana crescendo. Bastante. Esse é um mercado que eu acho que vai crescer muito ainda nesse ano. Bom, a gente falou antes, né, sobre o crescimento aí do uso dos fertilizantes especiais por forma de aplicação. E eu estava olhando aqui, a aplicação via sementes cresceu 49,6% no ano de 2024. Exatamente. Isso demonstra a importância do produtor comprar uma semente certificada, porque na semente certificada você tem a certeza de que aquela semente recebeu de forma correta o fertilizante, Levreiro. Então, Thaís, eu acho que é isso que está acontecendo aos poucos com a agricultura nacional, né? A gente não está ganhando, o Brasil não está começando a ser exponente, crescendo a sua produtividade à toa, né? Eu acho que essa maturidade que vem acontecendo no setor, na cadeia como um todo, né? A gente teve uma boa evolução, a pesquisa fez um bom trabalho no desenvolvimento genético de novas variedades mais resistentes, a gente vê o trigo vindo, a gente vê a evolução da soja, está vendo a evolução da cana, agora a gente está vendo a evolução do arroz, enfim. Cada ano a gente tem aí bons trabalhos, boas pesquisas vindo. Essas sementes, elas têm um valor agregado, e o produtor está começando a entender que é um capital, é um patrimônio que, se ele também trabalhar de forma mais séria, de forma mais correta, isso transforma em benefício, ou seja, talvez eu não precise plantar muito mais áreas para produzir muito mais. Então, por que eu vou tirar 50 sacos de soja? Eu posso trabalhar com 80 e assim vai para qualquer cultura, né? A gente teve até o próprio café, como está evoluindo no manejo, a qualidade e a valorização do café nacional, como cresceu nesses últimos anos, porque essa melhora no manejo, na condução, é um conjunto de ações, né, que repercutem nisso, que transforma e leva o produtor a investir numa semente já com uma certa quantidade de nutriente aplicado, porque ele tem um ganho de saída, ele tem um start melhor. Não, e essa arrancada aí numa condição mais favorável já é meio caminho andado, né, Levreiro? Com certeza, na situação de clima que a gente enfrenta hoje, sim, às vezes uma semana faz muita diferença numa safra, né? Bom, queria, antes da gente encerrar, falar um pouquinho sobre o trabalho da Absolo, porque a gente sabe que hoje as entidades que são entidades representativas têm um papel muito grande aí na articulação de políticas públicas, na orientação dos produtores, né? Como é que é o trabalho da Absolo? De que forma o anuário, trazendo esse conhecimento aí, contribui para a evolução do setor? O grande desafio da Absolo foi, desde o início, trabalhar em cima de um bom marco regulatório que desse segurança para que essas tecnologias pudessem chegar de forma mais clara no campo. Eu acho que nesses 20 anos a Absolo conseguiu evoluir bastante nesse sentido. Nesses 2 últimos anos, nós fizemos uma ação bastante forte em cima de levar esse conhecimento junto aos governos, junto aos parlamentares, junto ao pessoal que tem a tomada de decisão, porque assim, a gente tem um excelente trabalho, uma excelente base técnica, mas essa informação não pode ficar com a gente. As pessoas que trabalham a regulamentação, que fazem a legislação, precisam entender. Então, a Absolo investiu muito nesses últimos 2 anos em planos de comunicação, ou seja, em vídeos, em livros, em ações governamentais. A gente tem uma atuação bastante atuante em Brasília, junto aos deputados, ao Congresso, ao Senado, aos ministérios todos, como seja dentro não só do Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, enfim, todos, porque essa informação desse conteúdo, do que hoje é disponível para a agricultura, essa qualidade de material precisa chegar para que a hora que eles forem trabalhar regras, eles entendam e sabem a oportunidade que tem na mão. E também nós visamos muito levar uma comunicação mais assertiva, isso usando bastante os canais de mídia, como vocês também nos apoiam,
é levar uma comunicação mais aberta, mais fácil para a sociedade poder entender o que realmente é feito, né? Então, através de vídeos mais educativos, uma linguagem mais simples, os e-books na Conexão Ciência são tudo disponível de forma gratuitamente no site. Então, um trabalho de difusão muito pesado, com bastante conteúdo técnico, científico, tudo certificado, com um crivo bastante sério em termos da credibilidade das informações. Bom, você falou antes que o produtor brasileiro está cada vez mais profissionalizado, mais atento, mais ligado nas questões que têm a ver com técnica e com gestão. O pequeno produtor, ele está encaixado também nessa categoria geral de produtor aí? Você acredita que essas ferramentas que a Absolo disponibiliza atingem de uma forma mais efetiva o pequeno? Como é que está essa divisão, se é que pode se dizer assim? Então, é isso que é o bacana, Thaís, porque todas as nossas tecnologias disponíveis hoje, elas são 100% acessíveis do produtor familiar ao profissional, não importa o tamanho que ele seja. Elas são viáveis para qualquer cultura, para qualquer nível tecnológico que o produtor esteja, e todas essas ferramentas de informação também estão de forma gratuita, com uma linguagem muito simples de acesso para qualquer produtor. E nós também estamos investindo bastante na capacitação dos técnicos, tanto da nossa indústria, também mais com cursos para capacitar técnicos que possam ser extensionistas, que possam ser consultores de áreas, justamente para poder dar mais clareza em todas essas tecnologias e como eles podem explorar melhor isso também. Então, esse é o grande ponto-chave, eu acho que é muito interessante, porque quando você fala em tecnologia, produto de ponto, não entende, é caro, não tem nada a ver. Ele é uma tecnologia extremamente acessível, extremamente viável. Que bom, que boa mensagem. Agradeço, então, Clorialdo Roberto Levreiro, da Absolo. Obrigada pela participação. Imagina, nós que agradecemos, parabéns pelo trabalho de vocês, é fundamental essa oportunidade para divulgar um segmento para vocês, porque o público de vocês é bastante amplo. Muito obrigada, até a próxima. Até mais. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações para você. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quinta-feira é dia de conversarmos sobre direito no campo com o advogado especialista em direito agrário, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Oi, Thaís, tudo certo? Olha só, estamos encerrando mais uma safra de soja aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais uma safra de verão. Além da soja, temos outras culturas, mas é óbvio que a soja ainda é a nossa principal commodity agrícola e, portanto, nos preocupamos muito com o desenvolvimento da soja, porque, afinal de contas, o nosso agronegócio gaúcho depende muito desse grão. Mas, todos sabemos, estamos saindo de uma estiagem severa que assolou aqui o nosso estado nessa safra de verão, prejudicando a soja, prejudicando o milho, prejudicando várias culturas importantíssimas para a nossa agricultura, porque sabemos que a safra de verão é a safra que efetivamente traz dinheiro para a economia, traz dinheiro para o nosso agricultor. E aí eu fiz apontamentos aqui para a gente conversar nesse cenário pós-safra e para entender um pouquinho como é que fica o produtor rural nessa situação de perdas expressivas. E o primeiro apontamento que eu faço é esse. Números indicam que nós perdemos entre 30% e 50% da nossa safra de verão, especialmente soja. A Emater fala em 30%, outros números um pouco mais atualizados, mais recentes, falam que essa perda pode chegar a 50%, e nós falarmos em perdas de até 50% para um estado que já vem de outras 3 safras de verão muito ruins, é algo que preocupa demais em termos econômicos, em termos da viabilidade do nosso agronegócio gaúcho.
Nesse cenário, na sequência, outro apontamento que eu faço aqui é que a Farsul divulgou números sobre o endividamento do agricultor gaúcho. Vamos lá. A Farsul aponta que nós temos aproximadamente 22 bilhões de reais em termos de endividamento, de dívidas já renegociadas, mas dívidas que o produtor vai ter que pagar de contas que ficaram para trás, e mais 50 bilhões em dívidas não abertas. Isso seria, no total, 72 bilhões, mais ou menos, somente com o setor bancário. Eu não estou falando aqui de CPRs com fornecedores particulares, eu não estou falando em outras operações bancárias que o produtor faz na ânsia de resolver o seu custeio, por exemplo, pega um crédito pessoal para conseguir pagar o seu custeio que está atrasado. Estou só falando de operações de crédito rural dentro do setor bancário. Então eu tenho aí na faixa de 24 bilhões de dívidas dentro do âmbito do Pronaf, que é a agricultura familiar, pequenos produtores familiares. Pronamp, que é o médio produtor, 16,41 bilhões de dívidas, demais produtores, 32 bilhões de reais. Essa dívida se divide mais ou menos em números iguais. 36 bilhões são custeio, 36 bilhões são de investimento. Ou seja, são números expressivos que certamente apresentam parte do problema do produtor rural, porque na prática, como eu já comentei, tem a CPR, tem a dívida com seu fornecedor de insumos, tem a dívida bancária que não é rural, mas a gente sabe que esse produtor pegou essa operação, esse crédito, para tapar furos dessas operações rurais que ficaram. Então, o cenário é muito complexo. A partir desse levantamento que a Farsul fez, nós podemos começar a quantificar o quão grande é esse cenário de endividamento. Comento também, acho importante, da minha percepção enquanto advogado, já que há anos eu trabalho justamente com o endividamento rural dos agricultores, dos produtores rurais, e esse ano, pela primeira vez na vida, eu começo a ver desesperança nesses agricultores que nos procuram. Porque até então, sempre nós tivemos safras ruins, isso faz parte do jogo. E o produtor sempre procura aquela solução no sentido de conseguir prazo para fazer o pagamento das suas operações. Sempre foi esse o cenário. O produtor procura o escritório e procura prazo, ele quer renegociar, ele quer prorrogar essas operações para que nas próximas safras, que serão boas, ele consiga fazer o pagamento dessas operações creditícias. O produtor nunca procurou uma forma de não pagar a conta, mas sempre procura, quando há uma dificuldade como essa que nós vivenciamos, procura prazo para renegociar essas operações. O cenário que nós vemos hoje e que eu tenho a percepção, e esse é um depoimento pessoal meu, da minha percepção, é que nós começamos a ver produtores que não sabem o que fazer. Muitos produtores nos procuram, e algo inédito, querendo saber como sair da atividade. Até então isso não acontecia, o produtor sempre foi muito perseverante no sentido de produzir para conseguir pagar suas operações, e a partir desse ano nós começamos a atender muitos produtores que querem realmente sair da atividade antes que esse rombo seja impagável, no que pese a maioria dos produtores que chegam aqui já tem operações que, saindo da atividade, são impagáveis em termos financeiros. Outra questão que nós temos vendo e me preocupa muito é que muitos agricultores que têm um pouco mais de estrutura financeira e menos idade estão procurando outros estados da federação para continuar com a sua atividade agrícola. Isto me preocupa demais, porque o nosso capital intelectual, essas pessoas que sabem produzir, que têm capacidade técnica para fazer uma produção de excelência, estão buscando outras oportunidades em outros lugares do Brasil, Pará, Tocantins, Piauí, Maranhão, Roraima. Então, outras fronteiras agrícolas estão surgindo e o Rio Grande do Sul está ficando para trás. Precisamos urgentemente pensar em duas medidas. Primeiro, solucionar o endividamento desse agricultor que não tem mais condições de acessar crédito, de resolver as suas operações fora do setor bancário. Então precisamos que o Plano Safra alcance esses produtores e que eles consigam resolver, talvez através da securitização, as suas operações de crédito. E é óbvio que no futuro nós precisamos repensar o agronegócio do Rio Grande do Sul com outras culturas, com outras proteções ao clima, com irrigação, com seguro rural, porque do jeito que está, nós vamos cada vez mais decair e perder esse status de estado produtor, de celeiro do nosso país. Tá certo, Torma. Até a semana que vem. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.